Oi, pessoal, eu vou ficar aqui no cantinho, então, aqui no cantinho, para vocês não se sentirem sozinhos. E vou tratar os dados com vocês, começando pela resistência à compressão e à flexão. Aí eu vou fazer outro vídeo com dilatometria, um para DRX e outro para TG, e um para o MEV, só para mostrar como é que eu costumo montar os dados. Mas vai ser um para cada vídeo, para ficar curtinho. Vou começar com a compressão. Aqui tem dois conjuntos de dados que eu vou usar. Mas eu vou montar a planilha desde o começo para vocês verem e montar o gráfico e editar ele, tá? Então, eu vou começar com a direita aqui em cima da aba e vou adicionar uma nova aba para criar uma nova. Eu podia ter duplicado sem os dados ou só duplicado, tá? Ou então eu vou abrir um arquivo novo e ele vai ter uma planilha assim, sem nada, zerada. Vou tirar os títulos e tudo. Eu vou dar o nome de Bauxita 1, para ficar diferente. Eu já sei que eu vou estar trabalhando com a Bauxita 1. Eu vou copiar os dados aqui, que eu quero pular eles aqui. Com a direita, eu vou adicionar uma nova coluna aqui, que eu acho que vai faltar. Tá. Aqui é como eu estava me referenciando as formulações, para não me perder. Vocês não vão saber qual é a formulação, mas eu vou excluir elas, porque eu só estou trabalhando com a 1 e com a 3. Essas aqui eu não vou precisar. Os dados de 5 graus por minuto também não. E de 20 graus aqui, e com contra eu vou selecionar as outras. Aí, também não vou precisar. E essa aqui também não. Então, são quatro. Isso aqui. Essas quatro que eu vou utilizar. Aqui eu vou dizer que, aqui nessa primeira coluna, eu vou dizer para o gráfico que eu quero que os dados sejam apresentados nessa ordem, tá? Então, eu quero que esse seja a primeira barra do gráfico, que eu vou fazer um gráfico de barras. Eu quero que essa seja a segunda barra, essa a terceira e essa a quarta barra, tá? Essa aqui era para fazer referência às formulações, então eu vou colocar o nome aqui, formulação, para eu saber. Aqui, tratamento térmico, graus. E esses aqui que são o que eu vou plotar de verdade, que é esse Y aqui e este aqui. Esse primeiro, ó, reparem que o único X é esse, tá? Esse vai ser o eixo X do meu gráfico. Esse aqui eu estou usando a título de informação, é para eu saber qual barra é o quê. Essa é a que eu vou plotar, porque essa é a resistência. Então, aqui eu vou ter resistência à compressão a 25 graus para a formulação 1, a 800 graus para a formulação 1, e a mesma coisa para a formulação 3, né, que eu estou chamando aqui de 3. Aqui, resistência à compressão, que eu estou apresentando um PA. E essa coluna aqui, deixa eu só conferir um negócio se tá certo isso aqui. Certo, tá certo. É porque era muito pouco, mas é isso aí mesmo. Tá, aqui é resistência à compressão. E esse aqui, o que que é esse número muito pequeno? É o desvio padrão. Isso aqui tudo eu copiei de uma planilha do Excel, tá? Então, se eu copiar lá as células de uma planilha do Excel, Ctrl C, Ctrl V aqui, vai ficar também numa planilha. Ele reconhece. O sistema é muito parecido. A única coisa que tem que cuidar é que aqui no Origin, ó, reparem que os números são com pontos. Então, se copiar e colar, tem que copiar lá, tem que estar em ponto, e aqui vai entrar em ponto. Se copiar com vírgula, aqui ele vai entender que é 1000. Eu vou entender? Mas é isso. Vamos lá. Então, esse aqui vai ser o meu desvio padrão, tá? Essa é a minha resistência, e essa aqui é aquela barrinha do erro. Então, eu vou dizer aqui, desvio padrão. Ele é também em MPa. Só que eu quero que o gráfico entenda. Ó, vou fazer uma plotagem para vocês verem. Eu vou plotar este com esse e com esse, né?
Vou botar aqui coluna mais etiqueta, né? Mais label. Ele não entendeu, tá? Por quê? O que que ele fez? Ele entendeu que era para plotar na posição 1 a barra do 18 e a barra do 1, a barra do 54 e a barra do 4, né? E assim por diante. Como vocês podem ver aqui, ó, na posição 1, deixa eu ver aqui, na posição 1 eu tenho 18 e tenho 1,43. Foi isso que ele fez aqui, certo? Só que não é isso que eu quero, porque isso aqui não é uma resistência. Isso aqui é uma barra de erro. Então, eu vou vir aqui e vou dizer, com a direita do mouse, eu vou dar uma função para essa coluna que vai ser erro do y, tá? Se eu estiver plotando isso como uma barra deitada, então em relação ao eixo x aqui embaixo, né? Eu teria que dizer que é o erro do x, mas não. Nesse caso é o y. Então, estou dizendo que essa é a barra de erro. Aqui era só para identificar o agregado. Você aqui o agregado e a formulação. Tá, né? Beleza. Então agora eu vou pedir para ele plotar de novo. Esse aqui com esse e com esse. E vou plotar com o label, que eu gosto com label. Muito bom. Agora ele entendeu que essa é a minha resistência e a pequenininha barra do erro que já está plotada aqui junto, né? Então, vamos ver se está certo. Formulação 1 e 3, 1 e 3. Tá. Mas, vou deletar aqui, assim para todos. Eu não quero que seja apresentado nessa ordem. Pensando bem agora, eu quero apresentar. Vou mexer aqui como se fosse uma planilha qualquer. Eu quero que seja apresentado o 25 e o 800, né? Na sequência, um do lado do outro. Então, eu quero que a posição 1, 2, 3 e 4. Eu quero que a posição 2 seja o 800 graus desse 1 aqui. Eu quero que seja isso. E eu também quero, já coloquei essa, né? Do 1. E agora eu quero o 25, a resistência a 25 graus desta. E eu quero a resistência a 800 graus desta. Aqui, agora sim. Então, eu quero poder ver assim, um do lado do outro, 25 e 800. Então tá, agora que eu arrumei de novo, resistência de compressão, desvio padrão. Vou plotar sem label para vocês verem. Só coluna, tá? Plotei. Tá pronto pro gráfico, tá? É isso aí. Agora eu vou começar a editar o meu gráfico. Primeiro que eu vou tirar isso aqui, né? Vou simplesmente deletar essa legenda. Eu posso só atualizá-la depois, mas eu vou deletar ela, porque eu não gosto de nada poluindo o meu gráfico aqui. Tá tudo em Arial. Eu geralmente verifico isso para ver se está na mesma fonte. Aqui tá como A. Aqui da coluna A. Eu vou colocar aqui o tratamento térmico. E ele aparece no gráfico, ó. Tratamento térmico, tá? Dei 2 cliques nessa linha, tá? Abriu essa janela. O que que eu vou fazer? Eu quero que apareça. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu quero que apareça essa linha de cima e essa linha lateral, tá? Porque eu particularmente gosto de gráfico assim. Se não quiser colocar, não precisa colocar. Eu vou vir aqui em line no topo e eu vou pedir para ele mostrar. Quero que apareça. Eu vou aplicar. Só que eu não quero essas marquinhas aqui. Então eu vou vir aqui, vou dizer que não quero. E a mesma coisa para as pequenas. Não quero. Ok. Sumiu. Agora eu vou para direita. Eu vou habilitar, vou excluir, vou excluir. Cliquei, ok. Fechei, beleza. Isso já é uma coisa que eu gosto. Essa fonte tá pequena, eu vou botar um 22 aqui, meu Deus. Ctrl Z, salva vidas. 22,
Esse aqui eu não quero que apareça, porque eu vou trocar a etiqueta dele. Apaguei. Eu não quero essas marquinhas pequenas, eu só quero essa grande aqui. Ou então o contrário, o que será que fica melhor? Acho que eu vou tirar as pequenas, vamos ver. Eu vou tirar as pequenas. Não. Ok. Acho que tá bom. Aqui eu vou botar um 28. 25. Não, 28 não. 28. Eu tô editando com vocês mesmo, porque eu vou usar esses dados aqui. Então eu já tô editando para o que eu vou querer. Só que eu vou também aumentar. Essa é a minha tela de impressão, digamos assim. Quando eu pedir para plotar o gráfico, né, para ele exportar esse gráfico, esse arquivo, ele vai exportar toda essa página. Ah, mas eu não quero que ele fique tão grande. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso, eu vou mostrar. Formatar, página. Aí, vai abrir essa janela aqui. Aí aqui eu vou dizer para ele, tem milímetros. Ah, eu quero que essa aqui é a espessura e essa é a altura. Eu quero que a espessura seja mais fina, eu quero fazer um gráfico fino. Então, tô como 272,29, só para eu não me esquecer. Eu quero que seja 400, vai, vamos ver. 272,18, peraí, eu me esqueci o valor. 272,29, deixa eu anotar. 272,29. Eu tô com a minha fala aqui, o que eu tenho que fazer. Vamos colocar 500. Olha como ele fica. Ele alarga o gráfico junto, porque eu também posso pedir para ele fazer o gráfico acompanhar a página. Mas, enfim, eu posso só selecionar aqui e pedir para o gráfico voltar ao normal também, ou para o tamanho que eu quiser. Dou um Ctrl Z, vou voltar a página, vou botar para o que estava, 272,29. Isso aí. Pra mim tá bom esse tamanho aqui, sinceramente. Ixi, sempre isso na hora do zoom do gráfico. Esse é o único bug que eu até hoje não sei resolver. Aí, é. Agora, vamos ver o que mais que eu tenho que fazer. Tratamento térmico. Esse aqui, eu vou botar esse aqui 28, esse outro 28. Vocês podem ir fazendo comigo quando forem fazer os gráficos de vocês. Vou aumentar esse aqui, porque senão vai ficar uma margem branca muito grande. Aqui. Esse aqui, eu boto mais pra cá. Deixa eu ficou bom. Aqui. Eu ainda vou fazer uma legenda. Mas aí agora, beleza. Eu quero que apareça os labels. O que que eu vou fazer? Tá, enquanto 3 minutos já. Eu vou dar 2 cliques aqui na barra. Eu tenho, então, essas opções aqui. Eu quero o label. Então, eu vou habilitar o label. E vou dar OK. Então, tá habilitado o label para todos. Esse é o label da resistência, tá? O do desvio padrão é só a barrinha mesmo. Agora, eu quero mudar a cor. Só que quando eu clico, não sei se vocês percebem, eu venho tudo junto. Dou 2 cliques, vem tudo junto. Aí, quando eu venho aqui na cor da superfície, né, ele movimenta tudo junto. E eu não quero. Eu quero que eles sejam independentes. Então, acho que tinha como fazer isso aqui. Também tá aparecendo agora. Espaço, painel. Bom, vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu seleciono o Ctrl do teclado e dou 2 cliques. Aí ele selecionou só um. Tá vendo? Ali apareceu um. Então, eu vou vir aqui e eu quero colocar, acho que eu ia colocar azul. Azul claro. Tá OK. Opa, aqui. Azul claro. Antes eu tava mexendo no label. Agora, acho que tá muito escuro. Vou botar um pouquinho mais claro que isso, não? Hum, acho que vou dar uma transparecida nele. Ai, show de bola. Vamos ver. OK, agora sim. Esse aqui eu vou fazer azul escuro. Não é no label, é no quadrado.
Vou colocar esse azul aqui. Beleza. Esse aqui eu vou fazer de vermelho claro. Vermelho claro. O que seria um vermelho claro? Isso aqui? Esse aqui. E esse eu vou colocar vermelho. Vamos ver. Não sei se eu gostei muito, mas depois eu ajeito isso, se for o caso. Eu quero mudar. Ah, agora cada um deles é independente, ó. Mas se eu quiser selecionar todos juntos, por exemplo, eu quero mudar a espessura desse quadrado aqui, tá? Eu vou com Shift, e aí ele vai entender que é tudo junto. E eu quero que essa linha, essa borda, né, que aqui borda, o 1, 2, 3 e 4, eu quero que ela tenha 2 de espessura. Vou aplicar, vamos ver. Ficou melhor. Acho que aqueles claros tá meio ruim, mas depois eu vou mudar. Vou dar um ok, por enquanto tá bom. Deixa eu ver se esse bem clarinho, assim. Melhor. E esse aqui eu vou dar uma transparência ainda mais. Ok. Eita, estranho. Mas vai ficar assim agora. Beleza. Eu fiz tudo isso sem salvar nada até agora, né? Então agora eu vou selecionar Shift para selecionar todos os labels junto. Eu quero que aqui tenha 25. Se eu quiser, por exemplo, dou 2 cliques aqui, que ele rotacione 90 graus. Eu venho aqui. Vamos ver. Ah, mas eu quero que tá muito grudado na barra do erro. Beleza, então eu venho aqui e dou um espaçamento vertical para ele, de, sei lá, 10. Aí só testando para saber. Ficou melhorzinho. Dá pra botar um 15. Ficou melhor. Aí aquele lá, beleza. Vou botar um 0. Que eu quero que o label fique como tava, 0. Posso mudar muita coisa aqui, né, que eu quiser. Posso mudar a fonte, a cor, o tamanho, eu posso mudar aqui também, mas eu mudo fora mais rápido. É, aqui, beleza, ok. Agora, eu quero que esse gráfico aqui, por exemplo, está em 120. Tá no máximo 120. Ah, mas eu quero que ele apareça mais. Quero que fique menor a barra. Quero deixar igual a escala de outro gráfico. Então, eu vou vir aqui, 2 cliques aqui nessa barra. Aí eu vou na escala. Eu vou dizer que eu quero até 150 MPa, por exemplo. Aí ele vai aparecer ali. Ah, mas eu quero que essas marcas, elas apareçam de 10 em 10. Então, eu venho aqui, que as marcas maiores apareçam de 10 em 10. Eu acho muito acumulado, então eu vou deixar de 20 em 20 mesmo. E vou deixar aqui até 140, porque daí fica aparecendo ali em cima, 140. Acho que fica um espaçamento bom. Beleza. Tá pronto o meu gráfico. Aqui eu vou arrastar para baixo e vou colocar um texto, porque eu quero identificar que esse é 25 graus. Hum, já sei o que eu vou fazer. Vou colocar esse mesmo azul. Cliquei para Blue Chrome, sem querer. Eu quero que esse seja azul, sem transparência. Ok. E eu quero que esse aqui seja vermelho também, sem transparência. Aqui. Eu vou pedir para ele colocar um formatinho assim. Deixa eu ver. Esse aqui, esse listrado. Esse listrado ficou bom. Só que vou pedir para fazer isso no tratado termicamente. Então, aqui, e nesse aqui também do tratado termicamente. Esse aqui. Beleza. Agora eu achei melhor. Então, agora eu vou vir aqui no meu texto, aqui na lateral, tem muitas opções. Eu vou selecionar texto. E vou adicionar um texto aqui. Isso eu faço manual mesmo, tá? Devem ter outros jeitos de fazer, mas eu faço manual. Então aqui eu vou colocar que eu quero
que diga que é 25 graus, mudar para Arial e vou mudar a fonte para 25. Aí eu vou posicionar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V. Quando eu dou Ctrl Z, nesse caso, ele vai parar aqui em cima. Aí eu só arrasto pro lado, porque eu sei que ele tá alinhado. Truques que a gente vai pegando. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z. Aí, tá vendo que eu arrasto e o que tava embaixo fica? Ele copiou. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl Z. Esse aqui vai ser 800 graus agora, na verdade. E esse aqui também. Selecionar os dois e vou deixar alinhado, porque eu tenho toque e ele tem que ficar no meio. Ele não tá no meio. Agora tá. Tudo que vocês não conseguirem fazer, geralmente Ctrl Z vai solucionar o problema, tá? Aqui foi. Ah, mas eu não quero que fique assim, eu quero fazer uma legenda. Beleza, eu também quero. Então vamos lá. Gráfico. Eu quero uma legenda e eu quero reconstruir a legenda. Ou se ela já estivesse aqui, eu podia dizer que eu quero atualizar ela, né? Se eu tirei alguma coisa, adicionei outra. Nesse caso, eu vou reconstruir. E aí, ele entendeu. No início, ele tinha plotado, eu dei 2 cliques na caixinha. Ele tinha plotado a resistência à compressão com esse primeiro aqui, né? E aí, essa informação ainda está guardada. Eu só tiro ela, porque já tem os outros ali. Ele está copiando esse texto, do texto que diz lá 1, 2, 3 e 4, automático. Mas eu quero um texto que eu vou digitar. Então, eu vou só apagar aqui e vou dizer que eu quero. Essa aqui vai ser a formulação. Esse é um, né? Deixa eu ficar. 25 graus. No caso, essa é a risca. Então, essa aqui é a 20. Então, eu posso colocar o texto que eu quiser. Essa é 25 graus. E essa é 20. Ok. Então, eu tenho minha legenda. Eu tenho Arial, eu quero que tenha fonte 215, não, 25. Mas eu não quero essa borda, porque eu é feia. Então, 2 cliques. Posso mudar o símbolo, se tiver símbolo, mas eu vou aqui no frame. Aqui diz caixinha. Eu posso dizer só sombra, por exemplo. Vou clicar. Também não gosto. E eu não sei o que é esse aqui, vamos ver. Vai, esse aqui também, que livro. Então, eu não quero nenhum. Ok. E é isso aí. Então, posso botar uma legenda assim. Eu prefiro, nesse caso, acho que eu vou indicar assim, porque não são muitos dados, mas eu acho que eu vou indicar a cor, então eu vou botar aqui, eu vou deixar essa aqui e essa vermelha aqui, colocar esse aqui. Eu quero que o espaço dele seja um pouco maior. Esse aqui. 20, 40. Aqui, aplicar. Show de bola. É isso. Então, eu tô dizendo que a formulação azul é a 10,25 e a formulação vermelha é a 20,25. E aí, o tratamento térmico eu tô indicando aqui embaixo. Pra mim tá show, pra mim tá entendível. Isso aqui, eu acho que eu vou botar um pouco maior, pra ficar bem visível, porque isso aqui vai ser num PPT, né? E é isso aí. Acho que é isso.
Agora, eu vou salvar, porque eu não salvei, eu comecei tudo, e não salvei. Tadã! Vou botar salvar o projeto como, hum, aqui, 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 pronto. Vou botar um hashtag, sempre que eu tô mexendo, eu coloco um hashtag nisso que ele sobe o nome do arquivo. E agora eu vou exportar esse gráfico. Então, eu vou vir aqui, File, Export Refs. Se eu estiver só corrigindo algo que está errado, eu vou aqui no Last User, mas senão eu vou no Open. Aí vai abrir essa caixa de diálogo aqui. Eu quero que salve em PNG, o gráfico ativo. Eu posso salvar todos de uma vez, se eu quiser, ou todos que estão abertos aqui, mas eu quero só o que está ativo. Eu vou botar na pasta. Como acho que eu vou botar? Vamos ver. Aqui, todo no gráficos. Não precisa salvar. Então, ele já botou ali na pasta que eu selecionei, o nome que eu pedi e o formato. Então, ok. É isso. Aí, se eu abrir aqui, aqui tá o meu gráfico muito lindo que eu vou colocar na apresentação, tá? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa para resistência à flexão. Eu vou deixar aberto esse, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. Ah, falta fazer o de refratário. Vamos lá, fazer o seguinte. Eu vou pegar esse de refratário, adicionar um. Vou só fazer todo o mesmo processo que eu fiz antes. Tá bom? Vou copiar só esses dados aqui. Vou adicionar com a direita do mouse, adiciona aqui. Aí eu vou ter. Eu não quero nada que seja da formulação 2. Não. Também não quero esse. E também não quero esse. Beleza? Vou copiar para baixo. Canal B. A posição 1, 2, 3 e 4. Na posição 1 eu quero esse aqui. Na posição 2 eu quero 800 graus. Na 3 esse. E na posição 4 eu quero o 800 graus dessa moça. Beleza. Aqui, seleciona, direito do mouse, barra de Y. Agora eu vou pegar. Assim que eu vou pegar. Seleciona. Eu vou pegar exatamente esses títulos que eu botei aqui. Até a coluna F. Vou selecionar tudo. E vou colar aqui. Então tá igualzinho. E vou pedir para ele fazer um gráfico com esse e esse, igual a gente fez antes. Então, fiz um gráfico. O que eu vou fazer agora? Olha esse aqui. Eu vou entrar no gráfico 1, que eu vou, com a direita do mouse, botar outro nome. Eu vou colocar resistência compressão fita. E esse 2 vai ser resistência compressão refratário. Eu vou copiar com a direita do mouse, copiar o formato de tudo. Eu quero copiar o formato todo. Vou vir aqui e vou colar o formato. E aí ele magicamente faz o formato exatamente como eu fiz. Então eu não preciso configurar tudo de novo. Eu vou só copiar um formato e colar. Aqui tá a mesma coisa. A única coisa que não foi a legenda. Então eu vou selecionar a legenda
E esses textos também não vão. Então, vamos selecionar, Ctrl+C, Ctrl+V. Saiu fora do lugar, dá Ctrl+Z. Não sei por que isso acontece, juro. Eu faço sempre, mas eu não sei por que que acontece. Ele cola deslocado, mas enfim. Aí ele corrigiu. Esse é o de 800, esse também, 25, 25, tudo certo, ó. Fonte todo do mesmo tamanho, tudo maravilhoso. Agora, eu vou ter que nomear aquele compressão como compressão Bauxita. Uma compressão B. E esse aqui eu vou também exportar como PNG na mesma pasta, só que em rede refratária. E vou salvar. Isso aí. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para flexão. Então, eu vou dar 2 cliques na minha tabela. Agora, eu vou colocar aqui, deixa eu compressão. 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 Agora, eu vou copiar essa aqui. Eu vou duplicar ela com os dados. Sem os dados. Vou sem os dados. E essa aqui sem os dados. Aqui ver se fixa. Eu tô fazendo tudo no mesmo projeto, porque depois, se eu quiser juntar isso, em algum momento que eu mudar de ideia, quiser juntar um gráfico com o outro, eu vou poder. Então, eu vou colar os dados agora. Eu vou abrir a flexão aqui. Bom, tá tudo aqui, né? Mas, esses gráficos aqui eu não quero. Eu vou selecionar e vou deletar. Tá. Eu não vou usar nada de alumina nem de zirconita, então eu vou deletar. Uhum. Aqui são todos os dados, vou deletar também, porque eu não preciso deles. É só um pedaço. Eu vou copiar aqui esse aqui de 25. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Deixa eu botar outro. Aqui e aqui esse hoje. Então a gente tá aqui. A gente tá na gauchita. Então eu vou vir aqui na gauchita. Eu quero o 25 da formulação 1. Aqui. 1, 2, 3, 25 da formulação 1, o 800 da formulação 1, o 25 da formulação 3, e o 800 da formulação 3. Tá certo? Conferindo ver se tá certo. Feito. Mesma coisa para o refratário. Então, 1, 2, 3, 4. Refratário, então eu vou querer 25 grau 1, 25 da formulação 3 eu quero na posição 3. Aí, este aqui, 800 graus da formulação 1 vai aqui. E 800 graus da formulação 3 vai aqui. Beleza. Eu não preciso mais desse aqui. Posso fechar. Já estou com os meus dados aqui. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Esse aqui eu já disse que é minha barra, Y, de erro. Essa aqui também, porque eu copiei exatamente igual como tá. Não preciso fazer absolutamente mais nada. Então, eu vou gerar meu gráfico. Se eu selecionar só essas duas Y, ele vai entender que o X é esse, tá? Então, eu vou só plotar. Plotei. E, com a direita, eu vou colar o formato.
Ah, não vai pelo formato, porque eu não tinha selecionado isso. Então, vamos apagar isso aqui. Vem aqui, copia o formato, tudo, colar o formato. O que acontece? Aqui na flexão não faz sentido aquela escala de 140 MPa, então eu vou dar 2 cliques aqui e vou colocar aqui até 20. Então, vou renomear, flexão da Dolce. Falta o quê? Falta a legenda. Então, vou copiar a legenda. Só que eu vou construir a legenda. Vamos reconstruir a legenda. E agora, se eu copiar esse aqui, eu quero o formato todo. E colar no formato dessa legenda. Eu não sei fazer aquele jeito, mas vou copiar e colar. Deixa eu procurar os C, Ctrl V, Ctrl Z. Deixa eu agora fazer a mesma coisa para o refratário. Refratário, seleciono as duas, faço o gráfico. Aí eu venho aqui. Agora eu vou copiar dessa, né? Acho que eu vou até mudar esse eixo aqui para aparecer mais coisa. Dois cliques nele. Eu quero que apareça os valores desse 5 e 5, acho que fica um pouco melhor. Vou fazer até mais um pouco. 2, será que é muito? Vou deixar assim. Aplicar, ok. Ah, tá escrito resistência à compressão, tem que mudar isso também. Então, copiar o formato, tudo. Vou vir aqui, colar o formato. Esse aqui é resistência à flexão do refratário. E agora eu vou mudar esse nome aqui, antes que ele plote errado. Então, na planilha da flexão, aqui eu vou mudar para flexão. Eu vou copiar esse nome aqui e vou colar na do refratário também, porque ela vai automaticamente para a planilha. Ó, tá aqui. Flexão. É isso. Então, resistência, flexão e compressão terminadas em 37 minutos. Então, temos alguns gráficos. Agora eu vou, antes de exportar esses, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pedir para Merge Graph. Eu vou pedir para juntar dois gráficos. Quem sabe os quatro. Vamos ver. Vamos ver. Eu gosto de fazer isso porque na hora de editar fica mais fácil de editar eles juntos. Nossa, que essa planilha tá enorme. Essa página tá muito grande. Será que eu consigo agora sim? Beleza. O que eu vou fazer? Aqui tem uma prévia, né? Eu quero que ele junte tudo. Todos. Tem 4 gráficos, eu quero que ele junte os 4. Então, eu vou pedir para especificar, porque eu quero especificar a ordem. Eu quero que a bauxita seja o primeiro. O da resistência à flexão da bauxita, esse aqui, seja o segundo. Então, só vou dar um Enter e vou colar ele aqui. Tá? Ele vai pegar pelo nome. Resistência à flexão, tirei. Aí, a compressão do refratário e a flexão do refratário. Show. Eu quero que isso se apresente em 2 linhas e 2 colunas. Então, vê como tá aqui. Compressão da bauxita, flexão da bauxita, compressão do refratário, flexão do refratário. Entendeu? Entendido? Manter as informações dos gráficos, reajustar o layout. Reajustar o layout é importante. Adicionar eixos extras. Acho que não precisa. Manter o tamanho, ele vai manter o tamanho original. Melhor. Manter o tamanho original.
linkar com os gráficos de origem. Não vou linkar porque ensinou ali. Hum, vou manter esse numa escala comum e esse. Não, esse não, porque senão ele vai fazer a escala de acordo com essa aqui. E justamente eu quero que ela seja diferente. Então a altura não vai ser de acordo com uma escala comum. Mas a largura pode ser, porque era de 1 a 4. Lembra? Era a mesma coisa. Então, pode ser. Esse aqui. Eu quero que aquele título saia, mas agora eu vou apagar ele. O que que eu quero que tenha de espaço? Vamos ver. Eu quero que tenha a margem do triplo. Eu não quero quadrado, vou botar 2. Mais pessoas. Vou botar um 3, pra não ficar tão grudado. Beleza. Debaixo, vou botar um 5, vamos ver. Não dá, tem que ser mais por causa do título. Tá, beleza, tá bom. A da direita pode ser um 4 também, porque não tem nada aqui na direita, né? Então, mais, tá muito apertado. Se bem que eu não tô enxergando ali, né? Então, eu vou botar mais. Deixa eu ver se eu mostro pra ele. Que imagem é essa que ele tá fazendo? Mexer do topo. Aqui. Bom, tá. E agora a da esquerda, eu vou botar 10 também. Tá, ficou melhor. Agora, uhum, beleza. Agora eu vou dar um OK. Aqui. Aí ele vai criar um outro gráfico. Então ela não vai atrapalhar. Então esse aqui eu geralmente vou botar um nome aqui com tudo aqui. Eu não quero este aqui. E eu também não quero esse, porque aqui embaixo já tá dizendo. Só que eu vou aumentar a fonte dele para 35, para poder ver. Esse aqui tá 100, então eu vou colocar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, aí ele vai ficar encimado, eu vou arrastar. Mas é gambiarra mesmo. É gambiarra mesmo e é o jeito que eu acho que fica show pra trabalhar. Tá. Ahn, talvez não precisasse todas essas legendas, talvez não. Então, vou selecionar todas elas, vou apagar, vou deixar só uma, vou dar 2 cliques nela, vou fazer isso aqui ficar na mesma linha, então eu vou deletar ali, vou dar um espaço, espaço, 5. Vou dar um apply, vou arrastar esse aqui para baixo um pouquinho, 2, 3, 3. Vou botar este aqui para cima. Então agora, vou botar um pouquinho cima aqui, fica melhor de ver. Vou arrastar, selecionar esses dois e botar eles mais para baixo. Esses aqui também. Vou subir o título. Vou subir esse aqui. Isso aqui tudo é ajuste manual. É isso. Esses dois, vou selecionar, vou botar mais pro lado, porque eu quero aumentar esse título aqui que tá muito pequeno. Eu vou botar um 30 aqui. Acho que ficou bom. Eu penso em apresentar assim, por exemplo, né? Se for apresentar no banner da Já e tal, dá para colocar assim. Provavelmente eu vou utilizar esses aqui na minha apresentação, mas esses aqui é bom para saber como é que faz essa junção de gráficos. Então é isso. Vou finalizar esse aqui, vou finalizar esse vídeo e vou começar um outro vídeo sobre
a dielometria, o MEV, TG e etc. para cada um dos outros gráficos, tá? É isso aí.